crianças! Hoje a gente vai apresentar um teatro. Suzana, você está me deixando louco. Suzana, você está me deixando louco. Você vem me seguindo o dia inteiro, fazendo tudo que eu faço. Você vem me seguindo o dia inteiro? Oh, veja, você ainda está fazendo isso. Pare, eu não aguento mais. Por que você está me olhando desse jeito? É que eu quero ser como você, Raul. Você é meu irmãozão. E todo mundo diz que você é um garoto legal. Eu quero ser legal também. Então, eu achei que poderia fazer o que você faz. Ah, então é isso. Você sempre parece saber fazer a coisa certa, Raul. Eu olho querendo fazer também, mas não sei como. Suzana, eu me sinto muito feliz. É um elogio para mim você querer ser como eu. Mas nem tudo que eu faço é o caminho certo. Por que não? Porque mesmo que eu tente, eu nem sempre consigo fazer a coisa certa. Você vai acabar fazendo coisas que não deveria fazer. Então, como posso aprender a viver da maneira certa? Eu acho que eu tenho uma solução. Que não vai deixar eu ficar louco. Opa, desculpa. Acho melhor não começar com isso de novo. Obrigado. Raul, talvez se eu seguir você somente por alguns dias, escrever tudo o que você faz, então poderia seguir aquelas instruções e fazer as mesmas coisas. Ai, Suzana, você não precisa fazer isso. Já existe um manual de instruções que nos diz como viver da maneira certa. Existe? A Bíblia é o manual de instruções de Deus. Ela nos diz para seguir a Jesus e ser como Ele. Mas eu não posso ver Jesus como eu vejo você. Então como eu posso segui-lo? Leia as histórias e as regrinhas da Bíblia. E você verá como Jesus viveu e o que Deus deseja que você faça. Jesus era amoroso, atencioso e bondoso. Então, em vez de imitar você, Raul, eu posso imitar Jesus e fazer as coisas certas do jeito que ele fazia. Suzana, e você não precisa ficar me rodeando o dia inteiro. Yupi, isso é ótimo! Eu pensei que você gostasse de fazer tudo que eu faço. Eu não gosto, na maior parte do tempo, mas eu estava preocupada com o dia de amanhã. Como assim, Suzana? Qual o problema do dia de amanhã? Você vai pescar e eu realmente não queria colocar minhocas no anzol quando você pudesse. Que tal você me deixar fazer isso pra você? Sim, mas eu vou trabalhar para seguir o manual de instruções de Deus e aprender como viver da maneira certa. Oi, tudo bom? Essa semana a gente está falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. O que ela é pra gente? Vocês acabaram de ver um teatrinho, não viram? Foi o Raul e a Suzana. Eles estavam falando sobre... A Suzana queria ficar seguindo o Raul para tudo quanto é lugar. O Raul falou para ela seguir o quê? A Bíblia. Que a Bíblia é o nosso manual de instruções. Por que será que ela falou isso? Vamos ver? Vocês já compraram alguma coisa que veio com manual de instruções? Eu tenho aqui o manual de instruções de uma máquina de costura. E aí o manual vem com desenhos, vem com escritos, né? Vem ensinando como a gente usa aquele objeto que a gente comprou, como a gente usa a máquina, como a gente usa a televisão, como a gente usa as coisas. É tudo no manual de instruções. Por que será que nós temos esse manual de instruções para a nossa vida? Sabe qual que é o nosso manual de instruções? Já sabem, vocês já ouviram aí. A Bíblia. A Bíblia é meu manual de instruções. Sabia? Ela nos ensina várias coisas. Nós devemos seguir o que a Bíblia fala. A primeira coisa que ela nos ensina é o quê? Que Jesus tinha prazer na Bíblia. Mas como assim? Jesus era pequenininho, ele tinha 12 anos. Não era muito pequenininho, mas era pequeno. Ele foi com os pais dele numa festa. Aí na hora de ir embora, os pais deles
os pais dele, José e Maria, acharam que ele estava junto com as crianças menores na frente, brincando, porque ia muita gente na festa em outra cidade. Quando estavam lá no meio do caminho, que eles foram ver que Jesus não estava. Aí, eles foram procurar Jesus. Onde que Jesus estava? Jesus estava falando com os doutores. Jesus estava falando com os doutores. Ela nos ensina, então, como a gente deve viver. Nos ensina como a gente deve falar, como a gente deve se portar. É tudo na Bíblia, certo? Outra coisa que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, e a tia travou, a Bíblia nos fala que Jesus venceu Satanás. Vocês conhecem essa história? Está lá na Bíblia. Jesus estava no deserto 40 dias, sem comer e sem beber. Ele só estava orando. Jesus estava lá 40 dias orando. Aí Satanás chegou 3 vezes, tentando derrubar Jesus. Primeiro falou de comida, depois falou de adoração. Satanás tinha propósitos. Mas Jesus, não se entregou, sabe por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Os pais dele tinham ensinado para ele como era no Antigo Testamento, porque ainda não tinha o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a história de Jesus. Mas os pais dele ensinaram para ele do Velho Testamento, como viviam os nossos pais do passado, os patriarcas, e ele sabia, então ele tinha a Bíblia no coração. E aí ele venceu Satanás. Assim também tem que ser com a gente. A gente tem que usar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender a Bíblia. Outra coisa que a Bíblia nos ensina que Jesus amava os seus inimigos. Nossa, Jesus foi crucificado. Crucificado por quê? Por amor, só por amor. Ele amava aquelas pessoas que colocaram ele naquela cruz. Ele morreu por aquelas pessoas também. Ele morreu por todos nós. Então Jesus amava os seus inimigos. É difícil, né? A pessoa faz um negócio com a gente não gosta. Mas o quê? Jesus amava. Amava. E assim também a gente tem que amar os nossos inimigos. Outra coisa que Jesus fez, que Jesus nos ensinou, Jesus demonstrava bondade para com todas as pessoas. Homens, mulheres, cegos, os que andavam, os que não andavam, os coxos, com todos. Jesus tratava a todos do mesmo jeito, igualzinho, certo? Jesus fez isso. Jesus é muito maravilhoso. Se a gente seguir o que Jesus nos ensina, a gente vai ficar muito bem. Então vamos lembrar, Jesus tinha prazer na palavra. Desde pequenininho ele aprendia a palavra. Jesus venceu Satanás. Jesus amava os seus inimigos. E Jesus demonstrou amor para com todas as pessoas. Com todas as pessoas. E aí que vai o nosso versículo, que a gente vai aprender agora. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a educação na justiça. Olha só, vamos ver. Toda a Escritura, toda a Bíblia, toda, não é uma parte, é toda, é inspirada por Deus. Toda ela foi inspirada por Deus e é útil para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Então, a Bíblia é o nosso manual de instruções. E aí vamos, Deus nos deu a Bíblia porque Ele nos ama e quer que saibamos o que é certo e o que agrada a Ele. Então, a gente tem que viver de acordo com o nosso manual de instruções. Então, lembre-se, nós aprendemos essa semana. A Bíblia é o nosso alimento, a Bíblia é a nossa história, a Bíblia é o meu prazer e a Bíblia é a minha sabedoria. E hoje ela é o meu
manual de instruções. Estude a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, leia todos os dias, aproveite que você tem. Aproveite que você mora num país que você pode ler a Bíblia todos os dias. Não perca essa oportunidade, tá bom? Um beijo e fica com Deus.